Graça e paz do Senhor Jesus para você. Eu quero compartilhar uma palavra para o seu coração e que você possa deixar o Espírito de Deus falar com você. Esses 3 versículos que eu vou ler estão em Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 3. Olha que palavra poderosa. Diz assim o texto: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É muito interessante notar a diferença daquele que segue olhando para o alto e daquele que mira meramente as coisas terrenas. Existe um texto muito marcante da vida do rei Davi, uma referência para nós como homem apaixonado por Deus, que quando finalmente consegue trazer a arca, e a gente precisa lembrar que naquela época a arca representava a presença de Deus, era Deus ali com eles. E essa arca havia sido roubada, levada embora, o que obviamente trazia a percepção da distância de Deus. E agora Davi, depois de um longo processo e até algumas tentativas frustradas, ele consegue trazer a arca. Finalmente Deus está perto. E isso toma o coração de Davi de uma alegria que, mesmo sendo rei, ele quebra os protocolos e ele começa a dançar com muita liberdade, a celebrar com muita liberdade no meio do povo, né? Usando os termos de hoje, a gente poderia dizer assim: Davi foi para a galera, né? Davi foi para o meio do povão e foi celebrar com muita alegria, porque Davi estava olhando para o alto e do alto vinha aquela presença de Deus que era tudo que ele precisava. Era o dia mais feliz da vida dele, ou um dos dias mais felizes. E ele não se preocupou com a opinião alheia. Davi olhou para o alto. Mas a sua esposa Mical chamou a atenção de Davi. Né? Depois que o episódio passa, ela vai conversar com Davi e eles vão ter ali uma DR. Ela despreza, ela menospreza, parafraseando as falas de Mical, ela, né, dá a entender que ele era um louco, que ele não sabia se comportar, que ele não tinha postura de rei. Que vergonha ela. Mical se sente envergonhada diante da família, diante dos amigos, pelo que Davi fez. Mas o problema é que Mical não estava com os olhos mirados para o alto. Mical estava olhando aqui para as coisas terrenas, para as coisas naturais. Mical estava preocupada com uma glória que a gente chama de glória humana, que é: o que vão pensar de mim? Essa glória humana me faz escrava, me faz refém, faz com que eu precise me enquadrar naquilo que é o politicamente correto e aceitar tudo para estar bem com todos. Essa é a glória humana. Muitas vezes a vontade de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela vai na contramão daquilo que a maioria das pessoas acreditam ou se sentem confortáveis fazendo. E como Deus é o nosso Pai e é o nosso Criador, e Ele rege e governa, é a vontade dele que tem que prevalecer. E é com ele, com a opinião dele, com o que ele pensa que nós temos que estar preocupados. E assim era o coração de Davi. Mas Mical, mesquinhamente, olhava só aqui para as coisas da terra. E o problema de tudo isso é que Mical perdeu a melhor parte. Cheia de dedos, cheia de preocupações, ela não conseguiu perceber que Deus estava ali. Esse era o ponto central daquele evento. Finalmente, Deus estava presente no meio do povo. E que coisa extraordinária ter Deus perto. Não existe nada melhor do que ter Deus perto. Mas Mical, preocupada com coisas naturais e terrenas, cheias de travas e bloqueios, amante da glória humana, sequer pôde desfrutar da glória de Deus, que é muito melhor do que a glória dos homens. Então, o meu convite para você é: olhe para o alto. Olhe para o alto, não olhe para as coisas aqui da terra, são poucas e pequenas perto daquilo que Deus tem para você. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do
Senhor. Estevão estava sendo apedrejado. Sob uma ótica terrena e natural, era o momento da morte dele. Era o momento do declínio, era o momento da derrota. É como se ele estivesse perdendo. Ele foi fiel a Deus, ele pregou de forma apaixonada o evangelho e parecia que naquele momento ele estava sendo vencido. Mas que nada. Aquela era só uma perspectiva terrena. Quando Estevão olha para o alto, Estevão vê o céu aberto. E Jesus está de pé, de pé. Do alto do seu trono, Jesus se levanta. Quando o rei se levanta é porque ele vai receber alguém muito importante. Jesus se levanta. E Estevão contempla o céu e a glória de Deus. E tudo que estava por vir. É como se ele olhasse ali para aquela situação terrena, que não era uma situação simples. Ele estava sendo apedrejado, certamente doía. Mas aquilo não era nada diante da visão celestial, diante da visão que ele tinha quando ele olhava para o alto. Era uma perspectiva do daqui a pouco, né? Era uma perspectiva futura. Olha, eu estou aqui vivendo essa situação tão difícil, mas em instantes eu estarei lá com ele, na glória. Eu cumpri o meu chamado. As almas foram alcançadas, eu incomodei o inferno. Realmente, eu não agradei homens a ponto de estar sendo apedrejado por eles, mas eu agradei a Cristo, e ele está de pé me recebendo. E esse tempo com os homens não é nada perto da glória e da eternidade que eu vou passar reinando com ele. Era essa a perspectiva de Estevão quando ele estava olhando para o alto. Estevão não estava perdendo, Estevão estava ganhando. Mesmo aquele Paulo que estava ali perto, comandando aquele massacre, tempos depois se converteria e se transformaria nesse grande apóstolo responsável pela expansão da igreja. Então, até os algozes ali de Estevão seriam alcançados pela postura, pelo posicionamento, pelo amor, pelo ministério dele. Estava ali um vencedor, mas tudo depende da sua ótica. Se você olhar para as coisas da terra, ele estava morrendo, ele estava perdendo. Se você olhar para o céu, Estevão estava vendo a glória de Deus. Paulo e Silas também estavam na prisão. E sob a ótica humana, muito perto do fim, seriam mortos pós aquela prisão, estavam num lugar desconfortável, não era uma prisão de primeiro mundo. Eles estavam amarrados, feridos e ameaçados de morte. Mas eles decidem não olhar ao redor, porque se eles olhassem ao redor, era isso que eles veriam, uma prisão. Eles decidem olhar para o alto. E porque decidem olhar para o alto, eles começam a adorar. Quem adora? Preso, amarrado, sangrando, com medo de morrer. Quem adora? Só quem olha para o alto. Eles olharam para o alto e começaram a adorar. E a gente sabe o que aconteceu, né? Aquela prisão estremeceu, a cela foi aberta, o carcereiro foi alcançado e eles foram completamente libertos. Porque esse é o desfecho de quem olha para o alto. Jesus tem tudo no controle, sempre e em todo tempo. Se parece que as coisas saíram do controle, é porque você mudou a sua ótica, você abaixou a sua visão. A Bíblia nos fala de uma mulher que era forçada a abaixar a sua visão. Jesus entra na sinagoga e essa mulher também está lá, era um sábado. E não se podia fazer muitas coisas no sábado, conforme a lei judaica. Mas o próprio Senhor Jesus disse, poxa, vocês não alimentam os seus animais? Quer dizer, né? Tem coisas que precisam ser feitas mesmo num dia proposto para descanso. Vocês precisam ter um coração mais amável, mais sensível, porque o mero conhecimento da lei de Deus, ele incha. Agora, o conhecimento da lei de Deus com amor, aí ele pode fazer a diferença. Bom, essa foi a briga de Jesus com os fariseus ao longo de todo o seu ministério, mas não se importando muito com as opiniões dos fariseus, Jesus cruza com essa mulher estava completamente encurvada. Encurvada mesmo, não era uma corcunda, um desvio leve na coluna. A coluna dela curvou-se assim, né, nessa
nessa medida aqui, e ela não conseguia se levantar. Então, era uma mulher que o tempo todo só enxergava o chão. Ela não conseguia olhar na altura dos olhos das pessoas, sequer olhar para o alto. Não sei se você pode imaginar uma vida de uma pessoa que só enxerga o chão, que percebe o ambiente, a realidade pela ótica do piso, pela ótica do chão, que é incapaz de ver o que está acontecendo ao redor e, pior, que é incapaz de olhar para o alto. Né? Que desgraça, que enfermidade terrível. E eu penso que esse texto ele vai além de mostrar uma cura física, né, de um problema na coluna. É um texto que nos chama a atenção para condições nas quais a nossa visão embaça, o nosso ânimo se vai, o cansaço vem e a gente encurva na vida. Né? Encurvar é não ter perspectiva, é não conseguir enxergar saída, não é? Existem demônios que operam nessa área, trabalhando no nosso emocional para gerar cenários completamente contrários, para pintar situações muito piores do que elas realmente são, para roubar o nosso ânimo, para roubar a nossa perspectiva, para roubar a nossa lembrança das promessas de Deus. E aquela mulher precisou ser curada. Jesus foi ali, pôs a mão sobre ela e restaurou o físico, o emocional, o espiritual. Não importa muito se tinham ali demônios, se era uma limitação física. Jesus tocou e ela foi restaurada. E nessa noite, nessa palavra, é o mesmo que o Espírito de Deus, que já está trabalhando no seu coração, porque a palavra de Deus é espírito e vida quando ela vai sendo liberada. O ouvinte já vai recebendo uma porção da unção, uma porção da vida, uma porção da glória de Deus. É isso que essa palavra quer falar com você. É isso que Jesus quer falar com você e quer fazer com você nessa noite. Ele quer te tirar dessa posição curvada. E ele quer te tirar dessa condição de uma visão meramente natural. E quer te fazer como salmista. Elevar os seus olhos lá bem para o alto, porque você sabe que é de lá que vai vir todo e sob medida o seu socorro. Você pode adorar a Deus por isso, porque há saída, porque há resposta, porque há cura, porque há consolo, porque há uma perspectiva de vida e não de morte para você. Esse texto que eu li de Colossenses 3, do 1 ao 3, termina essa porção que eu li no verso 3 e diz assim, porque você já está morto. Esse morto é no sentido de morto para o pecado, de morto para a condenação, no sentido de alguém que nasceu de novo, que tem Jesus no seu espírito, que tem o Espírito de Deus dentro de si, portanto foi vivificado, vive. É nesse sentido, morreu para o mundo e vive para Deus. E o texto diz, você que já está morto, não se preocupe, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu queria que você gravasse esse último texto tão precioso do seu coração, que você se lembrasse que você está escondido em Cristo. Alguém escondido não pode ser encontrado, o diabo até te procura, mas ele não te acha. O Senhor tem te feito invisível às armadilhas e aos planos dele. Você está escondido em Cristo e quando Deus precisa manifestar a sua ira em função do pecado, porque o pecado ofende a Deus, Deus também não te encontra para derramar a ira dele sobre você, porque quando ele olha, ele só vê Cristo. E Cristo, Cristo é perfeito, não há o que culpar Cristo, não há por que punir Cristo. E você está lá, bem escondidinho, escondidinha em Cristo. Sabe, você está escondido em Cristo, vivendo um reino que ainda é invisível. Nós estamos aqui com a esperança da vida eterna, trabalhando para anunciar a salvação e o evangelho para que as pessoas tenham vida, tenham esperança, sejam salvas, tenham um encontro com Deus. Você está aí, escondidinho em Cristo. Mas não se preocupe, o reino visível de Cristo virá. Ele vem e ele vai reinar. E a Bíblia diz que você vai reinar com ele. Por enquanto você está escondido
em Cristo, mas ainda você vai brilhar e reinar e viver cada dia mais abundantemente, inclusive durante toda a eternidade com Cristo. Lembre-se disso quando sentir medo, lembre-se disso quando se sentir ameaçado. Lembre-se de olhar para o alto e lembre-se, você está escondido em Cristo. Aleluia. Glória a Deus.